Fala pessoal, tudo beleza? Bom, hoje é mais um videozinho da série de portfólios, né? Que eu tô gravando aqui pro canal do YouTube. É uma série muito legal porque as pessoas muitas vezes começam a investir sem ter uma ideia de que caminho seguir, que plano seguir. E eu vejo pouca gente falando sobre isso, então a intenção é poder ajudar o pessoal aí a criar todo um portfólio, né? Um sistema de investimento completo. E hoje é um portfólio particularmente muito especial, porque é um portfólio feito principalmente para, como está escrito aí, a pessoa que odeia mercado financeiro, a pessoa que não entende, não quer entender e tem raiva, entendeu? E não quer saber desse assunto. É o portfólio dessa pessoa, porque para você investir nesse portfólio, você só precisa dominar a matemática básica, entendeu? Nada mais do que dominar a matemática básica. Você não precisa saber nada de ação, nada, de nada mesmo. Você só precisa de entender matemática básica. Bom, pessoal, então, como tá aí, pedindo aquela moral, se vocês puderem curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, entendeu? Mandar para as pessoas que talvez não conheçam o mercado e precisem melhorar os seus investimentos, eu peço aí essa moral. Até porque, pessoal, a gente tem uma taxa Selic cada vez mais em queda, entendeu? E infelizmente as pessoas estão empobrecendo, entendeu? As pessoas estão empobrecendo porque a Selic está muito baixa, caindo cada vez mais, e hoje nós já vivemos uma situação de juro real negativo, né? Então as pessoas, mesmo que odeiem mercado financeiro, elas vão precisar de pelo menos mudar o portfólio de investimento delas, porque senão elas vão perder muito dinheiro, né? A gente vai ver às vezes uma pessoa que juntou patrimônio a vida inteira ver o seu patrimônio derreter. E aí, por que que esse portfólio All Weather é ideal, né, para quem odeia mercado? Justamente porque você não precisa saber nada, você não precisa estudar nada, você não precisa acompanhar, só precisa saber matemática básica, como eu vou explicar lá na frente, né? Aí novamente pedir, né, para vocês enviarem esse vídeo para quem realmente precisa de ter uma noção aí de investir melhor, mas também não tem o domínio ou não tem interesse em se aprofundar muito sobre o mercado. E antes de entrar no portfólio em si, eu preciso mencionar o autor dele, né? Que é o Mr. Ray Dalio, Mr. Raymond Dalio, né? O Ray Dalio, para quem nunca ouviu falar dele, é um cara que tem um livro muito interessante até, que eu recomendo aí a leitura, o Princípios, é um livro bom dele. Além disso, ele é um dos maiores gestores de fundo do mundo, ele é o gestor da Bridgewater Associates, uma das maiores hedge funds do mundo, e um dos percussores, né, do uso de algoritmo e robô no mercado. Ele tem essa característica dele, né? Na década de 80 ele já falava sobre isso, quando ninguém nem imaginava essa hipótese, e hoje é totalmente normal a utilização de algoritmo e robôs. E por que portfólio all weather, né? All weather ou all weather, depende da região, acho que até dos Estados Unidos. Em inglês, all weather seria algo como todas as estações, né? Como todos os climas. E esse portfólio tem esse nome porque ele traz bons resultados independente do ciclo do mercado, né? É por isso que ele foi nomeado dessa forma. Quando o Ray Dalio criou esse portfólio, ele criou esse portfólio para o mercado norte-americano, né? Por tal razão, a alocação desse portfólio inteiro seria em ETFs, porque o mercado norte-americano é riquíssimo em ETFs, né? E coisa que aqui no Brasil nós temos ETFs, mas não é tanto igual lá. E a divisão seria essa daí: 40% em ETF de bonds de longo prazo, 15% ETF de bonds de médio prazo, 30% no ETF de S&P, 7,5% em ETF de ouro e 7,5% em ETF de commodities, né?
totalizando esse 100% do portfólio dividido dessa forma. E aí, como falei, foi um portfólio criado para o mercado americano, e surge a dúvida, essa dúvida, né? Se dá para aplicar esse portfólio no Brasil também. E eu particularmente fiz um teste de estresse desse portfólio de 2010 para cá, né, com toda essa gangorra que a gente viveu nessa quase década aí de impeachment de presidente, confusão, Joesley Day, Corona, enfim, uma década bem tumultuada aí. E eu fiz esse teste do portfólio de 2010 até agora. E ele conseguiu, no mercado brasileiro, na forma que eu vou descrever para vocês aí de como investir, uma rentabilidade aí média de acima de 10% ao ano, né? E isso também porque não utilizei ganhos de marcação a mercado, de entradas pontuais no mercado, porque eu pensei realmente em testar esse portfólio por uma pessoa que odeia mercado financeiro e só vai olhar, sei lá, uma vez por ano. E então vamos agora olhar aí como que seria a configuração para esse portfólio para o Brasil, né? Antes disso, explicar, né, por que dessas mudanças de configuração daquele portfólio aqui, ó, que eu mostrei para vocês dos Estados Unidos, né, dessa forma aí, para a forma que nós vamos fazer no Brasil. Primeira forma, problemas estruturais do Brasil. Obviamente, Brasil não é Estados Unidos, né? Uma coisa é você comprar uma bond, que é um título de dívida pública americano, para 30 anos. Outra coisa é você comprar um título de dívida pública brasileiro para 30 anos, né? O Brasil é um país extremamente volátil, um país emergente. A gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã o governo pode ter um problema de endividamento e dar um calote. E você ficar a ver navios. Já nos Estados Unidos isso pode acontecer também? Pode. Só que é muito mais difícil, né? É extremamente mais difícil de acontecer uma situação dessa em relação aos Estados Unidos do que ao Brasil. E então faz algum certo sentido você comprar uma bond de 30 anos. Né? Até porque, convenhamos, se o governo dos Estados Unidos der um calote, o mundo inteiro quebra. A renda fixa global quebra. Não é só a renda fixa dos Estados Unidos, não. Porque toda a renda fixa global tem título de dívida pública americana. Mas isso é assunto para outra história. Então, esse é o primeiro ponto. Por que são necessárias essas mudanças? Porque você não pode... Você até pode, tem aí título IPCA 2045 disponível. Mas eu considero uma loucura você comprar um título de dívida pública brasileiro pensando em carregar ele até 2045. Nos Estados Unidos, outro ponto para a necessidade dessa mudança é que nos Estados Unidos você não consegue comprar tesouro direto igual no Brasil. Lá, para você comprar um título de dívida pública, você precisa de botar, sei lá, centenas de milhares de dólares. Não é igual no Brasil que você compra um título de dívida pública com, sei lá, 5 mil, 6 mil reais, né? Você compra o inteiro. Sem contar os quebradinhos, os fracionados, que eu acho que a partir de 30 reais você consegue comprar um título público no Brasil. Nos Estados Unidos não é assim. A única forma de acesso do pequeno investidor para os títulos públicos é através de ETFs. Também outra questão, nos Estados Unidos, né, é a Disney das ETFs. Nos Estados Unidos você tem ETF de renda fixa a rodo, de vários tipos, né? ETF de ações de vários tipos, ETF de REITs, ETFs de alavancagem, onde se, por exemplo, um ETF é alavancado de índice Bovespa, o índice Bovespa sobe 1%, esse ETF vai subir 2%, né? ETFs invertidos, por exemplo, o ETF invertido de índice Bovespa. Se o índice Bovespa cai 1%, ele sobe 1%. Então, enfim, os Estados Unidos é o paraíso das ETFs, o Brasil é um trombine perto da Disney, nessa comparação. E além disso, outra questão que habilita essas mudanças que eu fiz para manter a estrutura do pensamento do Ray Dalio e a funcionalidade desse portfólio é que nos Estados Unidos o índice lá, o S&P 500,
ele realmente tem uma representatividade do que é a bolsa como um todo. E no Brasil, se você for pegar o nosso índice Bovespa, 2/3 dele é formado só pelo sistema financeiro Vale e Petrobras, né? Então, a gente tem várias ações boas que simplesmente são ignoradas pelo índice Bovespa, diferente do que acontece lá no S&P 500. E, então, como ficaria no Brasil, né? Tá aí, grande Amaral Coveiro, felizão, porque como eu falei, prometi e vou mostrar para vocês na lata, que você não precisa saber nada, é só você seguir os percentuais que eu vou passar para você agora. Então, como que seria a alocação de uns ETFs, como seria a alocação de ativos de um portfólio all weather no Brasil? Como que seria? Bom, aqueles 40% de bonds de longo prazo, lá do portfólio do Délio dos Estados Unidos, aqui seria 40% em Tesouro IPCA, com vencimento mais curto disponível, né? Hoje seria o 2026 ou 2023, mas eu acho que o 2023 você não consegue mais fazer via Tesouro Direto e corretora, só no mercado secundário. Então seria o 2026. Ou 40% em imóveis físicos, né? Eu até destaquei esse físicos aí em caps lock, porque hoje está uma modinha de confundir fundo imobiliário com imóvel físico, que é uma maravilha, são duas coisas totalmente diferentes, né? Então, aquela parte de 40% em ETF de bonds de longo prazo, você colocaria dessa forma, um Tesouro IPCA+, ou imóvel físico. Por quê? Porque esses 40%, sua intenção é se proteger da inflação. Essa que é a intenção do Ray Dalio lá. Ele coloca em TIPS lá, TIPS de longo prazo, ou seja, se proteger da inflação. Os 15% em um ETF de bonds de médio prazo, aqui no Brasil, eu indicaria o Tesouro Selic mesmo. Seria o mais similar, vamos dizer assim. Você colocar 15% no próprio Tesouro Selic, né, que tem liquidez, é confiável e seguiria aí fazendo o papel daquele ETF de bonds de médio prazo da estrutura do Délio. Aí aqui veio esse desmantelamento das ações em 3. Lá eu coloquei 30% no ETF de S&P 500. Porém, como eu expliquei, o S&P 500 ele tem uma representatividade boa do mercado de ações norte-americanos, o que não acontece com o índice Bovespa, né? Então, eu peguei essa parte das ações, dos 30% de estoques, e eu dividi em duas partes. A primeira, Brasil. Na parte Brasil, eu dividi 7,5% em BOVA11, que é uma ETF que representa o índice Bovespa. Ela segue o índice Bovespa, tá? Ela vai comprar as ações que estão no índice Bovespa. E 7,5% na Small 11. Small 11 é outro ETF, tá? Que representa o índice de Small Caps da Bolsa de Valores, da Bovespa. Eu fiz essa divisão em 7,5% e 7,5% para dar esses 15%, né, que seria 50% dos 30% da parte destinada à ação, para justamente haver uma representatividade maior do mercado brasileiro como um todo, né? E os outros 15% eu colocaria em IVVB11, que é uma ETF que negocia aqui no Brasil, que representa o S&P 500, tá? Então aí, somando esses 15 com 7,5 e 7,5, que você daria 15 mais 15, 30. Ou seja, eu botei 30% do patrimônio em ação, metade nos Estados Unidos e metade no Brasil. Ah, Rafael, mas Estados Unidos, como assim? Como é que eu vou investir nisso? Tranquilo, você consegue fazer isso com conta em qualquer corretora ou qualquer banco. Só você pedir o acesso ao home broker do seu banco, se você não quer ter conta em corretora. Tá? Então aí tá a divisão das ações, 7,5% em BOVA,
7,5% SMAL 11, 7,5% em VVB11. 7,5% de ouro, que lá era numa ETF de ouro, aqui é num fundo de investimento de ouro. E a parte das commodities, que lá eram 7,5%, no Brasil você não tem ETF de commodities e você não consegue investir em commodities de uma forma fácil. Então, como é que nós vamos fazer para alocar essa parte do portfólio e investir no Brasil? Dólar, igual eu botei 5% em um fundo cambial de dólar, um fundo que vai seguir a variação do dólar, e 2,5% em uma ETF que se chama METB11. É uma ETF só de ações de materiais básicos do Brasil. Ações que são correlacionadas a commodities. Seriam ações de mineradora, ação de siderúrgicas, empresas do setor de siderurgia, setor de celulose e etc. Empresas de ações de materiais básicos e, consequentemente, exportadoras. E por serem exportadoras de commodities, acabam tendo uma certa correlação com as commodities. Se as commodities sobem de valor, a ação dessas empresas tendem a subir de valor. Se as commodities baixam de valor, as ações dessas empresas tendem a perder valor. Então, logo, uma carteira no Brasil de R$100.000, você iria dividir dessa forma aí. 40 mil em Tesouro IPCA ou algum imóvel físico, 15 mil Tesouro Selic, 7,5% ETF BOVA11, 7,5% ETF SMAL11, 15 mil no ETF VVB11, 7.500 em algum fundo de investimento em ouro, 5 mil em um fundo cambial de dólar e 2.500 no ETF METB11. Aí às vezes você pensa, Rafael, mas fundo de investimento em ouro, fundo cambial de dólar, qual que eu procuro? Existem vários, todo banco tem um, toda corretora tem um, entendeu? O que eu posso dizer para você é, procure um fundo de investimento em ouro ou um fundo cambial que cobre a menor taxa possível, que tenha o menor custo possível, porque o que o gestor desse fundo faz é muito fácil. Então não faz sentido, quanto menos você puder pagar para ele, melhor. Então, como eu já frisei aí mais cedo, você consegue fazer esse portfólio que eu mencionei em qualquer corretora ou banco, tá? Se você tem conta em corretora é melhor, porque os custos vão acabar sendo menor. Mas se você não tem conta em banco e não quer abrir conta em corretora, você consegue fazer esse portfólio bonitinho que eu mencionei no seu banco, tá? Você consegue fazer tranquilamente no seu banco. E você não precisa de acompanhar a carteira, tá? Você, se quiser olhar uma vez por ano, você vai gastar, sei lá, 1 hora por ano, tá? Eu odeio o mercado financeiro. Pode continuar odiando. Você vai gastar 1 hora por ano para fazer isso daqui. Olhar quanto que sua carteira rendeu, quanto que você juntou e vai aportar, que você juntou, sei lá, na sua poupança durante esse ano, e quanto você vai aportar, entendeu? E fazer o cálculo matemático para manter esses percentuais aqui, ó, como tá aqui. 40, 15, 7,5, 7,5, 15, 7,5, 5, 2,5. Né? E aí você fala, tá, Rafael, depois de 1 ano eu vou fazer aporte novo do dinheiro que eu juntei esse ano, como que eu faço? Simples, você vai somar o total da sua carteira com o total que você vai aportar. Vamos supor esse exemplo aqui dos 100 mil. Vamos supor que essa carteira valorizou 20 mil e eu juntei 30 mil no ano inteiro para aportar. Então, no final, eu vou ter 150 mil. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar, eu tenho 150 mil, quanto que seria 40% de 150 mil? Vai dar aí 15 mil vezes 4, né? Vai dar 60 mil. Então, 60 mil vai ser em Tesouro IPCA mais ou imóvel físico. 150 mil, 15%. Quanto é que vai dar? 22.500, se eu não me engano, que eu estou fazendo de cabeça, tá? Então, 22.500 vai ser em Tesouro Selic. 7,5% de 150 mil, quanto vai dar?
né? E aí você vai fazer as divisões exatamente de acordo com esse percentual, né? Então, portanto, pare de desculpinha, tá? Para investir bem, você pode continuar odiando o mercado, você não precisa gostar de mercado. Por isso até que a importância desse vídeo, porque as pessoas estão empobrecendo, tá? A taxa Selic está caindo e as pessoas estão empobrecendo sim. Você deixar seu dinheiro na renda fixa, você está empobrecendo, tá? Você precisa de criar uma diversificação do seu patrimônio. Você com seu dinheiro só na renda fixa, você está botando todos os ovos numa cesta só e você está empobrecendo. Todo o dinheiro que você juntou a vida inteira, se você é um aposentado, todo o patrimônio que você tem, você está jogando fora. Então, pare de desculpinha. A única coisa que você precisa saber para investir direito é matemática básica. Você pode continuar odiando bolsa, mas só precisa saber matemática básica para investir melhor. E é isso aí, chega de desculpinha. Desculpinha é coisa de gente que não vai para frente, tá? Então para de desculpinha e vamos investir direito. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço aí para todo mundo. Quem quiser me adicionar no Instagram aí, ó, @pezinrafael, pode me adicionar lá. E vai ser um prazer, pode me mandar direct, se precisar de alguma ajuda. Estou disponível, estou aqui para ajudar, pessoal. É isso aí, forte abraço. Fui, valeu e obrigado.